Oi, Albert. E aí, Bárbara? Tudo bem? Mano, eu ainda tô bolada com aqueles dois. Eles nos deixaram sozinhos naquela entrevista com a Mari. É mesmo. Nem tivemos tempo de dizer não. Mas deixa quieto. Vamos ligar para eles começarem a aula de hoje. E aí, galera? Beleza? E aí, galera? Tá tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que foi a semana? Vocês já comeram hoje? Vocês estão com uma cara muito estranha. Vocês estavam falando mal da gente, não é? Mana, quando tu vem com essas perguntas, eu já sei que a neoditadora vai pedir alguma coisa, hein? Eu não deixava. Mas também, com essa tatuagem de pirata aí, parece uma ditadura mesmo. Rapaz, tu larga de teu preconceito com a minha tatuagem. Você sabe que eu não gosto dessas coisas, né? Marcar o corpo pra sempre, não acho graça nenhuma. Mas tu não tem que achar nada mesmo, não. Ela tá no teu braço, por acaso? Albert, vambora? Essa briga aí vai longe, hein? É mesmo. Vamos meter o pé. Deixa de grosseria, Laurinha, deixa de grosseria. Você tem que respeitar a minha opinião. Olha, esse assunto é polêmico, você sabe muito bem, ó. Mas eu não tô desrespeitando a tua opinião. Mas a forma como você falou é que foi pejorativa. E esse tema, ele só é polêmico na tua cabeça preconceituosa. Mas enfim, eu acho que esse tema ele daria um bom debate, para talvez assim a gente conseguir abrir essa tua cabeça dura, né? Falou doce. Vamos fazer mesmo, que é bom que a cabeça dura aqui não é minha não, sabe? Bom dia, boa tarde, boa noite. Interrompemos a programação para informar que não encontramos filtro do Globo Repórter. Então vai de Jornal Nacional mesmo. Esse vídeo não tem conteúdo impróprio para menores de 18 anos, portanto, continue assistindo até o final. Garantia de muitas risadas e conteúdo importante para a sua formação. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse documentário. Hoje iremos falar sobre tatuagens. O que são? Onde moram? O que comem? Para restabelecer a paz entre Tiago e Laura, convidamos alguns especialistas para opinar sobre o assunto. Isso e muito mais você vê aqui no seu Jornal da Mocidade. Vamos interromper a programação de novo para pedir para você curtir o vídeo, seguir o nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Bicho, tu é muito tosco, doido. Laura, eu penso que tatuagem não tem finalidade nenhuma. É algo somente estético. Se é algo meramente estético, mesmo sem nenhuma intenção maior, a intenção por trás desse ato pode dizer se o ato em si é bom ou mal. A tatuagem ela pode representar também uma maneira de linguagem, né? Uma forma de expressão, em que a pessoa se utilize do próprio corpo, né? Para trazer representações daquilo que ela está vivendo, daquilo que ela está sentindo, das suas emoções e sentimentos. Então é muito comum pessoas que às vezes têm dificuldade de expressar, de colocar para fora aquilo que estão sentindo, se utilizarem de mecanismos artísticos, ou seja, de outras formas de expressão, para de alguma forma demonstrar o seu mundo interior, o seu universo interior. E a tatuagem é uma forma artística dessa expressão de sentimentos. Então você pode, aquilo que você não consegue traduzir em palavras, em expressividade, né, verbal, você pode desenhar no próprio corpo para que as pessoas possam observar e olhar. Muito interessante esse ponto de vista. Nunca tinha parado para pensar dessa forma. Mas a tatuagem, né, será que ela não pode atrapalhar a gente na busca por um emprego? Então, Thiago, eu acredito que a tatuagem
ela, no lugar da profissão, ela ainda é vista com muito preconceito. Então, quando a gente decide fazer uma tatuagem, a gente também corre esses riscos, porque a nossa sociedade ainda tem muito preconceito com quem é tatuado. E isso também, né, é importante falar que não é um problema da pessoa que fez a tatuagem, é um problema da nossa sociedade que ainda olha para as pessoas e não conseguem se relacionar com aquela pessoa que tá ali, né? E também acho que na televisão ainda, os repórteres, os atores, a gente não vê com muita frequência pessoas tatuadas. Então, existe sim esse preconceito, essa dificuldade. Bom, na área do jornalismo, essas tatuagens, elas, para quem faz principalmente televisão, as pessoas quando vão para uma entrevista, quando vão para uma entrevista de emprego, para uma seleção, em geral, as pessoas quando vão trabalhar com programas musicais, até que pode contar ponto, dependendo do tipo da tatuagem, o local, a favor de quem vai procurar uma vaga, por exemplo, para um programa musical, um programa de entretenimento. Enquanto artista, enquanto bailarina, que a gente às vezes pensa que o artista tem mais facilidade em ter tatuagem do que em outras profissões. Eu acho que ainda assim há uma dificuldade, né? Claro que hoje em dia existem maquiagens de pele para tapar tatuagem e tal, mas dificulta quando você quer um trabalho que é de época e tal, né? Então acho que isso também pesa na hora de pensar na profissão, na tatuagem, profissão do artista, né? Dependendo de onde esse artista quer trabalhar, com que linguagem. Na área do jornalismo, não é bem vista a tatuagem. Inclusive, alguns apresentadores que têm tatuagem têm de uma forma muito discreta e elas não aparecem, inclusive, no corpo, na imagem que ele projeta na televisão, por exemplo. No jornalismo em especial, assim, a gente não tem casos de pessoas tatuadas que estejam apresentando, por exemplo, programas jornalísticos, né? Porque entendem que isso confronta com a imagem que a empresa quer projetar de credibilidade, uma imagem que tem a ver com aquela atividade profissional especificamente. Portanto, é preciso ter muito cuidado ao escolher uma tatuagem, porque isso pode ter influência direta, inclusive, na profissão que você vai seguir ou na atividade que você vai desenvolver dentro da sua profissão, tendo inclusive um efeito limitador em relação à sua atividade profissional, dependendo da tatuagem, do local em que ela foi feita e do tema que foi utilizado para essa tatuagem. Bem, olhando por esse lado, a pessoa ela precisa avaliar muito bem antes de fazer uma tatuagem. A preocupação com a tatuagem é tão grande que entre os próprios tatuadores existe uma espécie de ética entre eles, ou de acordo entre os grandes tatuadores. Antes de tatuar alguém, eles inclusive fazem uma entrevista com essa pessoa, sabendo se aquela imagem tem a ver com a vida daquela pessoa. Alguns tatuadores se negam inclusive a fazer algumas tatuagens depois dessa entrevista. É uma espécie de seleção para saber se aquele tema que você está utilizando, aquela imagem que você está tatuando, tem relação direta com a sua história ou não. Ou seja, até entre os tatuadores há um critério, um crivo, um cuidado. E eles inclusive alertam as pessoas sobre que pensem bastante antes, por exemplo, de fazer uma tatuagem. Então devemos atentar para a dignificação do corpo. Não um corpo apenas decorado, mas um corpo que reflita a realidade do indivíduo, a beleza interior. É claro que nós devemos zelar pela estética, mas não a ponto de derivarmos para transtornos comportamentais. Mas o perispírito não pode ser afetado por uma tatuagem? As obras espíritas trazem relatos, né, do quanto também, a nível perispiritual, existe também um registro daquilo que é feito no corpo. Então, todas as células, todos os órgãos, todos os tecidos do corpo físico têm conexões diretas com os tecidos do perispírito. Isso significa dizer que a tatuagem feita no próprio corpo também atinge as dimensões perispirituais. E enquanto espírita também, né, a minha opinião, eu acho que a tatuagem é algo que a gente plasma no nosso corpo, né? Então, se a gente vai fazer uma tatuagem, a gente precisa estar ciente de que a gente está plasmando alguma coisa no nosso corpo, a gente está plasmando uma realidade, alguma coisa que a gente acredita, alguma coisa que a gente quer que esteja na nossa vida. Então, é importante pensar nesse conteúdo dessa tatuagem, principalmente. Se você está disposto a ter isso tatuado, literalmente, na sua vida. Então, eu acho que é sempre muito importante a gente pensar nisso e entender que a tatuagem, principalmente, é um tabu, né, minha opinião, claro, mas é um tabu com relação ao preconceito de como você olha a pessoa. Então, existem outras formas de mutilação da alma, não só a autoflagelação, mas até mesmo o desequilíbrio de emoções, né?
O que é uma tatuagem marcando um perispírito? Se muitas pessoas tatuam nesse mesmo perispírito, né, tatuagens, né, de orgulho, de vingança, de ódio, de rancor. Então, a decisão de fazer uma tatuagem na juventude, ela deve ser precedida de uma reflexão consciente, pesando os prós e os contras. Já que a adolescência é uma fase de mudanças bruscas, né? Então a gente deve analisar se é de fato válido fazer uma marca vitalícia na epiderme ou se a gente pode postergar para a fase adulta, o que seria o ideal. Eu tenho 2 tatuagens, né? Fiz as 2 já na minha fase adulta. Sempre quis fazer, mas tomei a decisão de fato colocar em prática quando eu já era dona do meu nariz, vamos dizer assim, né? E o meu filho mostrou a vontade de fazer ainda na adolescência. E a conversa que eu tive com ele foi: se você quer fazer, faça, mas tenha a certeza daquilo que você quer fazer, porque é uma marca que para tirar vai ser muito difícil, você vai gastar muito. Então o ideal é que você saiba exatamente aquilo que você quer fazer, né? E faça com o seu dinheiro, quando você tiver consciência, quando você for dono do seu nariz também. Porque se é algo que você quer fazer da sua vontade e não é algo de extrema importância, então lute e batalhe para aquilo, né? Trabalhe, tenha o seu dinheiro e faça aquilo que você quer fazer. Com isso, a gente também ganha um tempo para que ele pensasse bem naquilo que ele de fato queria fazer. Gostaria de agradecer ao Manuel, a Tamires e ao Adalberto pela brilhante participação. Pessoal, grande beijo, até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu like, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para que quando a gente postar um vídeo você receba aí no seu celular. E é isso, mais uma coisinha, se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. Beijo!